Peraí, Ale, Então, deixa eu só, então, desculpa, termina o raciocínio. não, não, faz a pergunta, porque eu acho que vai ajudando. Eu queria só voltar um pouco da questão da paridade, que você falou que a paridade, ou seja, em relação a países, o que influi muito é o fluxo da economia de cada país, né? Ou seja, porque acho que ficaria interessante entender um pouco melhor se os Estados Unidos imprimiram tanto dinheiro nos últimos anos, principalmente nos últimos 3 anos, por que que essa paridade com as outras moedas que você falou, a Libra, o euro, o Yen e o Yuan, por que que ainda assim o dólar está ganhando, digamos assim, ou está comendo das Inflacionário. outras? Não, ótimo. E aí você vai, eu vou de novo separar. E eu, de novo, eu estou fazendo simplificações. Eu vou separar a questão da moeda interna, que é o que eu falar, impressão. Impressão. Isso aí gera inflação local. Né? Você imprime e você gasta dentro da sua economia. Isso é uma dimensão. A dimensão que a gente está vendo é o seguinte: os Estados Unidos contra a Europa, os Estados Unidos contra o Japão, os Estados Unidos contra a Inglaterra. Mesmo dentro dessas, assim, dos ciclos econômicos de cada país, os Estados Unidos é percebido como o mais seguro. Então vocês têm uma Confiança visão que você muito, falou, a é isso, confiança você que tem uma você falou, visão então. muito centrada nos Estados Unidos, mas a gente tem uma guerra na Europa. Isso para mim é muito forte. Então assim, como investidor, você fala assim, ó, Estados Unidos, e aí é o que eu sempre falo, moeda é competição de camisa suja. Você abre o armário e escolhe a menos suja. Não tem nenhuma que é limpa, menos o Bitcoin. E Essa é aí que é o camisa. divertido. Não, é uma camisa que é sempre limpa, porque, então assim, esse é o número que eu mostrei. Então assim, tudo isso é bonito, mas tem que refletir nos números. O que é isso? É o volume do, do pound contra o Bitcoin. O volume negociado. Então o que está acontecendo? O inglês está olhando e falando assim, pô, isso aqui está ruim demais, essa minha moeda está ruim demais, eu quero outra. Ele deve estar comprando dólar, tanto é que a paridade dólar-libra está caindo, ou seja, ele está comprando o dólar, mas está comprando Bitcoin também. Isso a gente nunca viu. Olha a comparação. Então, assim, provavelmente ali, esse evento aí, que teve uma outra, deve ter algum evento pontual de Bitcoin. Mas aqui não, aqui é claramente moeda. Não tem nada que tenha acontecido no nosso mundo no último mês que justifique, na Inglaterra, os caras encherem a Essa mão no fuga. fuga de capital. É isso. A gente já viu isso na Argentina, a gente já viu isso na Venezuela, a gente viu numa escala diferente, a gente vê numa escala diferente no Brasil. O Brasil é uma loucura. O número assim, é 1.300.000 CPFs compraram ou venderam criptativos em julho. Cara, isso é quantidade de CPF que opera a bolsa. Acho que até mais. Mas é assim, a ordem de grandeza é isso. Na Não, eu Inglaterra a gente nunca entendo, tinha visto. mas pera, eu vou talvez dar uma outra perspectiva dessa interpretação da situação do Brasil, né? Acho que uma coisa é indivíduos comprando shitcoin e também Bitcoin para fazer trade e ganhar no curto prazo, trocar por real e viver seu dia a dia. Desculpa, acho que a situação agora na Inglaterra é um pouco distinta, né? Ou seja, a interpretação aí é uma fuga de capital, realmente, um medo da quebra da Libra. Então, eu É vou um, aproveitar, essa sua pergunta, porque existe uma narrativa que o brasileiro compra cripto para enriquecer. Essa é a narrativa, assim, eu fiz uma enquete, todo mundo acredita nisso. Mas não faz sentido por dois motivos. Primeiro que no último ano, todo mundo comprou cripto, Bitcoin ou qualquer coisa, enriqueceu, não enriqueceu. Né? O Bitcoin está sofrendo, está caindo 60% esse ano. Então, pô, se o cara compra para enriquecer e o negócio perde dinheiro, ele para de comprar. Então, assim, não faz muito sentido isso. O segundo, que é mais importante, ele não vende. Então, os números da receita, o estoque só vem aumentando. Eu não acredito que o brasileiro compra para ficar rico. Eu acho que tem, obviamente, tem o pessoal que entra em pirâmide, tem o pessoal que compra cachorrinho lá, moeda de cachorrinho, mas eu acho que
A grande Tecnologia. maioria... ninguém compra por tecnologia, mas eu acho que a grande maioria compra porque percebe que é uma opção contra o real. Eu diria assim, vocês têm muito mais audiência de Bitcoin do que qualquer outro canal tem de cripto. Não, são os dois termos que vocês não gostam, mas eu acho que o brasileiro gosta mais de Bitcoin do que de cripto. Mas isso ninguém, assim, isso é uma opinião minha. Os números mostram isso. Porque assim, varejo, quando perde dinheiro, sai. Não tem, o varejo não fica lá perdendo dinheiro um mês atrás de mês. Então, para mim, não fecha. E eu aproveitei isso, assim, eu acho que o brasileiro compra por moeda. E o argentino, a gente tem certeza disso. O venezuelano, não tem dúvida. E agora o inglês começou. Por que agora? Porque o pano de fundo... E aí, é uma coisa que eu gosto muito. Dizem que, assim, eu vi uma analogia, é o seguinte, moeda é que nem língua. Você nasceu no país, você aprendeu aquela língua, você tem conforto com aquela moeda, é difícil você ir para uma segunda língua. Se você nasceu falando inglês, você não vai aprender uma segunda língua nunca. Mas literalmente né? Eu acho que é. O Summers fala isso. O meu pai nasceu na Hungria. Quem nasce na Hungria fala 2, 3 línguas, porque húngaro ninguém fala. A gente, fazendo analogia, se você nasceu na República Central da África, você vai aprender a começar a falar outras línguas, porque a moeda dos caras, eles nem têm. É um pouco o El Salvador. Estou jogando um monte de coisa aqui, mas eu acho que esse que é o barato. El Salvador não tinha moeda. A pessoa fala, o El Salvador não tinha moeda. Eles usavam o dólar americano. Daí o cara é um ditador. O ditador usa dólar americano, o cara é louco, né? Porque a gente viu que os Estados Unidos, eles não... Eles usam o sistema financeiro mundial como estratégia de defesa, que é o que eles fizeram com a Rússia, né? Que eles pegaram as reservas russas, eles ficaram com um terço das reservas, porque estava tudo em treasury. Então, assim, é um monte de coisa que, no fundo, está tudo interligado, porque esse é o famoso arcabouço financeiro internacional. A gente aqui já sabe como funciona, né? Então, não é à toa que a gente foi parar na FMI várias vezes. Fala, Racha.